Sejam bem-vindos ao canal Pro Veritate. Você está na playlist dos vídeos da obra da mística italiana Maria Valtorta, que relata toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelados a ela na década de 1940. Assista a esta sequência de vídeos desde o início, e receba você também as graças de conhecer melhor a vida de Jesus. Marta envia um servo para chamar o mestre. Ainda estou na casa de Lázaro e vejo Marta e Maria saindo para o jardim na companhia de um homem bastante idoso, de aparência muito digna, e eu diria que não é hebreu, mas romano. Assim que se aproxima um pouco da casa, Maria lhe pergunta: "E então, Nicomedes, o que pensas do nosso irmão? Vemos que ele está gravemente doente, diz-nos." O homem abre os braços num gesto de comiseração e reconhecimento da situação inelutável e para e diz: "Ele está muito doente. Nunca te enganei desde que comecei a atendê-lo. Tentei de tudo, como sabes, mas sem sucesso. Eu também esperava que ele pudesse pelo menos viver reagindo ao esgotamento da doença com a boa alimentação e os revigorantes que preparei para ele. Tentei também com venenos que preservam o sangue da corrupção e fortalecem as forças, de acordo com as antigas escolas dos grandes mestres da medicina. Mas a doença é mais forte do que os meios que usamos para curá-los. Tais doenças são como corrosões, podem destruir, e quando aparecem exteriormente, o interior dos ossos já foi afetado. E como a linfa que em uma árvore sobe das raízes ao topo, também neste caso, a doença se espalhou dos pés para todo o corpo. Mas só as pernas estão doentes, diz Marta queixosa. Sim, mas uma temperatura alta causa danos à parte do corpo que, em vez disso, você acha que são saudáveis. Olhe para este pequeno galho que caiu daquela árvore. Parece estar comido por vermes apenas aqui, onde está quebrado, mas olhe, ele o amassa com os dedos, viu? Sob a casca, que ainda é lisa, está podre até o topo, onde ainda parece haver vida, porque ainda há algumas folhinhas. Lázaro está agora morrendo, pobres irmãs. O Deus de seus pais e os deuses e semideuses da nossa medicina não puderam fazer nada, ou não quiseram fazer. Estou falando do seu Deus, portanto, prevejo que sua morte está próxima, também porque sua temperatura subiu, um sintoma da deterioração de seu sangue causado por seus batimentos cardíacos desordenados e pela falta de estímulos e reações no inválido e em todos os seus órgãos. Como vocês podem ver, ele não se nutre mais, não consegue suportar o pouco alimento que ingere e não assimila o pouco que pode suportar. É o fim e acredite em um médico que é grato a vocês porque se lembra de Teófilo. A coisa mais desejada agora é a morte. Essas doenças são terríveis. Por milhares de anos, elas destruíram o homem e o homem não pode destruí-las. Só os deuses poderiam, se... Ele olha para elas esfregando o queixo barbeado. Está pensativo, então diz: "Por que não chama o Galileu? Ele é seu amigo. Ele pode curá-lo porque pode fazer tudo. Examinei pessoas que estavam condenadas e que foram curadas. Um poder estranho emana dele. É um fluido misterioso que revive e reúne as reações dispersas e as faz desejar se recuperar. Não sei. Sei que o segui, misturando-me também à multidão, e vi coisas maravilhosas.
Mandem chamá-lo. Sou um gentio, mas presto homenagem ao misterioso taumaturgo do seu povo. E ficaria feliz se ele pudesse fazer o que eu não pude. Ele é Deus, Nicomedes, é por isso que ele pode. O poder que você chama de fluido é a sua vontade de Deus, diz Maria. Não ridicularizo a sua fé, pelo contrário, eu a estimulo a atingir limites impossíveis. De qualquer forma, lemos que às vezes os deuses desceram à terra. Eu nunca acreditei, mas, com a ciência e a consciência de um homem e de um médico, devo admitir que é assim, porque o Galileu opera curas que só um Deus pode operar. Não um Deus, Nicomedes, o Deus verdadeiro, insiste Maria. Está bem, como quiser, e eu acreditarei nele e me tornarei um de seus seguidores se vir Lázaro ressuscitar dos mortos, porque devemos falar de ressurreição agora, em vez de recuperação. Então, mande chamá-lo urgentemente, porque se eu não tiver me tornado louco, ele morrerá nos próximos 3 dias, no máximo. Eu disse no máximo, mas pode ser antes, agora. Oh, quem me dera, mas não sabemos onde ele está, diz Marta. Eu sei onde ele está, foi-me dito por um de seus discípulos que ia encontrá-lo, levando alguns doentes, 2 dos quais eram meus pacientes. Ele está além do Jordão, perto do val. Então ele disse, talvez vocês conheçam um lugar melhor do que eu. Ah, ele certamente está na casa de Salomão, diz Maria. É muito longe? Não, Nicomedes. Então enviem um servo imediatamente para avisá-lo. Voltarei mais tarde e ficarei aqui para ver sua ação em relação a Lázaro. Salve, senhoras! E deem coragem uma à outra. Ele se curva diante delas e se afasta em direção à saída, onde um servo está esperando que ele segurasse o cavalo e lhe abrisse o portão. O que faremos, Maria? Pergunta Marta depois de ver o médico partir. Obedeceremos ao mestre. Ele nos disse para mandá-lo buscar depois da morte de Lázaro, e faremos isso. Mas quando ele morrer, de que adianta ter o mestre aqui? Só vai ajudar as nossos corações. Eu concordo. Mas quanto a Lázaro, vou enviar um servo para chamá-lo. Não, você destruiria o milagre. Ele disse que devemos ser capazes de ter esperança e fé contra toda a realidade adversa. E se o fizermos, teremos o milagre, tenho certeza. Se não o fizermos, Deus nos deixará com a presunção de que podemos agir melhor do que ele, e ele não nos concederá nada. Mas você não vê o quanto Lázaro está sofrendo? Você não ouviu, quando ele recupera a consciência, como ele anseia por ver o mestre? Você é insensível se quer negar ao nosso pobre irmão esta última alegria. Nosso pobre irmão, em breve não teremos mais irmão, nem pai, nem mãe, nem irmão. A família está destruída e estamos sozinhas, como 2 palmeiras no deserto. Ela está tomada pela dor e eu diria que ela cai em histeria, no estilo tipicamente oriental, e se joga batendo no rosto e despenteando os cabelos. Maria a agarra, ordena-lhe que se cale, dizendo, cala-te, cala-te, eu te digo, ele pode te ouvir. Eu o amo mais e melhor do que a ti, e consigo me controlar. Você parece uma mulher doente, cala-te, eu te digo. Não é com tais frenesis que se podem mudar situações ou comover corações. Se te comportas assim para comover o meu, estás cometendo erro. Pensa nisso, meu coração se parte, mas obedece, persiste na obediência. Marta, arrasada pela força da irmã e por suas palavras, acalma-se um pouco, mas em sua dor, que se torna mais serena, geme invocando a mãe. Mãe, ó mãe, consola-me, não tenho tido paz desde que morreste. Se estivesses aqui, mãe, se as dores não te tivessem matado, se estivesses aqui, guiar-nos-ias, e nós obedecer-te-íamos, para o bem de todos nós. Oh, Maria muda de cor e chora silenciosamente. Parece abatida e torce as mãos sem falar. Marta olha para ela e diz, quando nossa mãe estava prestes a morrer, ela me fez prometer que cuidaria de Lázaro como uma mãe. Se ela estivesse aqui, ela obedeceria ao mestre porque era uma mulher justa. Você está tentando me comover em vão.
Pode me dizer que assassinei minha mãe, pelos sofrimentos que lhe causei. Eu lhe direi, você tem razão, mas se quiser me fazer dizer que tem razão em querer o mestre, eu lhe digo, não, e eu sempre direi não, e tenho certeza de que, do seio de Abraão, ela me aprova e me abençoa. Vamos para casa. Não nos resta mais nada, nada, tudo, você deve dizer tudo. Você ouve o mestre e parece prestar atenção enquanto ele fala, mas depois não se lembra do que ele diz. Ele não disse sempre que amar e obedecer nos torna filhos de Deus e herdeiros do seu reino? Então, como pode dizer que ficaremos sem nada se temos Deus e possuímos o reino por nossa lealdade? Oh, é verdade que é preciso estar firmemente decidida no mal, como eu estava, para saber ser e querer estar firmemente decidida no bem, na obediência, na esperança, na fé e no amor. Tu permites que os judeus riam e profiram insinuações contra o mestre. Tu os ouviste anteontem. Ainda pensas no tagarela daqueles corvos, no piar daqueles abutres, que cuspam o que tem dentro de si, que te importa o mundo, que é o mundo comparado a Deus? Vejam, é menos do que esta varejeira imunda, que está entorpecida ou envenenada com a imundície que sugou, e que eu pisoteio assim. E com um vigoroso golpe de calcanhar esmaga uma mosca varejeira que rasteja lentamente no cascalho da avenida. Então pega Marta pelo braço e diz, entre em casa e, ao menos avisemos ao mestre e mandemos alguém avisá-lo que Lázaro está morrendo, sem dizer mais nada. Como se ele precisasse ser avisado por nós? Não, é inútil. Ele disse, avise-me quando ele morrer, e é isso que faremos, mas não antes de sua morte. Ninguém se compadece da minha dor, muito menos você. Pare de chorar assim, eu não aguento. Em sua própria tristeza, morde o lábio para encorajar a irmã e conter as lágrimas. Marcela sai correndo de casa, seguida por Maximino. Marta, Maria, depressa, Lázaro não está bem. Ele não responde mais. As duas irmãs correm de volta para dentro de casa, e logo depois ouve-se a voz alta de Maria dando ordens para a situação, e vêem-se criados correndo com licores e bacias fumegantes de água fervente, sussurrando e fazendo gestos de pesar. A calma lentamente toma conta depois de tanta excitação. Vejo os criados conversando entre si em voz baixa, menos excitados, mas com gestos de profunda depressão para dar ênfase às suas palavras. Alguns balançam a cabeça, outros a levantam olhando para o céu e estendendo os braços como se dissessem, é assim. Alguns choram e alguns ainda esperam por um milagre. Marta reaparece. Ela está branca como a morte. Ela se vira para ver se está sendo seguida. Olha para os criados que a cercam ansiosamente. Ela se vira novamente para ver se alguém saiu da casa para segui-la. Então diz a um criado, venha comigo. O servo deixa o grupo e a segue em direção à pérgola de jasmim, entrando nela. Marta fala, ainda de olho na casa, que pode ser vista através dos galhos densamente emaranhados, e diz, escute-me com atenção. Quando todos os servos estiverem voltado para dentro de casa, e eu tiver dado ordens para mantê-los ocupados lá dentro, você irá aos estábulos, pegará um dos cavalos mais velozes e o selará. Se alguém por acaso o vir, diga que vai chamar o médico. Você não estará mentindo e eu não estou ensinando você a mentir, porque na verdade estou enviando você ao bendito doutor. Leve um pouco de forragem para o cavalo e um pouco de comida para você, e essa bolsa para o que precisar. Saia pelo pequeno portão e pelos campos arados, onde os cascos não fazem barulho, quando se afastar da casa. Então pegue a estrada de Jericó e galope sem nunca parar, nem mesmo à noite, entendeu? Você nunca deve parar. A lua nova iluminará a estrada para você se escurecer enquanto você ainda estiver galopando. Lembre-se de que a vida do seu mestre está em suas mãos e depende da sua velocidade. Eu confio em você. Senhora, eu a servirei como um escravo fiel. Vá até o val de Betânia, atravesse o rio e vá para a aldeia depois de Betânia, além do Jordão. Você sabe, onde João costumava batizar no início. Eu sei, eu também fui lá para ser purificado.
O mestre está naquela aldeia. Qualquer um irá dizer-lhe a casa onde ele está hospedado. Mas é melhor seguir as margens do rio, em vez de pegar a estrada principal. Você não será tão notado e encontrará a casa sozinho. É a primeira na única estrada da aldeia e leva do campo até o rio. Você não pode errar. É uma casa baixa, sem terraço nem cômodo superior, com uma horta vindo do rio em frente à casa, e a horta é cercada por um pequeno portão de madeira e uma sebe de espinheiros, eu acho. Uma sebe, pelo menos. Entendido? Repita esses detalhes. O servo os repete pacientemente. Está bem, peça para falar com ele, somente com ele. E diga-lhe que suas senhoras o enviaram para informá-lo de que Lázaro está muito doente, que está morrendo, que não podemos mais resistir, que Lázaro o quer, e peça a ele que venha imediatamente. Imediatamente, por piedade. Você entendeu? Sim, entendi, senhora. Então volte aqui imediatamente para que ninguém perceba a sua ausência. Leve uma lamparina, você precisará dela quando escurecer. Vá, seja rápido, galope, faça o cavalo perder o controle, mas volte depressa com a resposta do mestre. Eu farei isso, senhora. Vá agora. Viu? Todos voltaram para dentro de casa. Vá imediatamente. Ninguém o verá fazendo os preparativos. Eu mesma lhe trarei comida. Vá, vou deixá-la na soleira do pequeno portão. Vá, e que Deus esteja com você. Vá. Ela o empurra ansiosamente e então corre para dentro de casa cautelosamente, e logo depois sai furtivamente por uma porta dos fundos no lado sul da casa. Com uma pequena sacola nas mãos, caminha ao longo de uma cerca viva até a primeira abertura, vira-se e desaparece. Delírio e morte de Lázaro. Abriram todas as portas e janelas do quarto de Lázaro para facilitar sua respiração, e ao redor dele, inconsciente, em coma, um coma profundo como a morte, do qual só se diferencia pelo movimento respiratório, estão suas duas irmãs, Maximino, Marcela e Noemi, atentas ao menor ato do moribundo. Sempre que as dores da morte lhe contraem a boca, e ela parece assumir a expressão de quem vai falar, ou seus olhos se entreolham quando entreabre as pálpebras, as duas irmãs se curvam sobre ele para captar uma palavra, um olhar, mas em vão. Não passam de movimentos descoordenados, independentes de sua vontade e inteligência. Agora inertes e perdidas. São atos provocados pela carne sofredora, assim como o suor que faz brilhar o rosto do moribundo e o tremor que, a intervalos, sacode seus dedos esqueléticos, fazendo-os parecer garras contraídas. As duas irmãs também o chamam, com todo o amor em suas vozes. Mas seu nome e seu amor colidem com a barreira da insensibilidade intelectiva, e o silêncio da morte é a resposta ao seu chamado. Noemi, chorando, continua a colocar tijolos quentes, envoltos em tiras de pano de lã, perto de seus pés, que devem estar muito frios. Marcela segura nas mãos uma taça na qual mergulha um pedaço de linho fino, que Marta usa para umedecer os lábios secos do irmão. Maria, com outro pedaço de linho, enxuga o suor abundante que escorre pelo rosto esquelético e molha as mãos do moribundo. Maximino, encostado em um armário alto e escuro, perto da cama de Lázaro, observa de pé atrás de Maria, que está curvada sobre o irmão. Não há mais ninguém. Há um silêncio mortal, como se estivessem em uma casa vazia, em um lugar deserto. As criadas que trazem os tijolos quentes estão descalças e não fazem barulho ao caminhar sobre o chão de mármore. Parecem aparições. Em certo momento, Maria diz: as mãos dele parecem estar quentes. Veja, Marta, seus lábios não estão tão pálidos. Sim, e ele está respirando mais livremente. Já faz algum tempo que notei isso. Observa Maximino. Marta se inclina sobre ele e o chama em voz baixa, num tom muito caloroso. Lázaro, Lázaro! Oh, veja, Maria! Ele parece sorrir e piscar. Ele está melhorando, Maria. Ele está melhorando. Que horas são?
Já se passou 1 hora do pôr do sol. Ah! E Marta se levanta, pressionando as mãos contra o peito, erguendo os olhos num gesto visível de oração muda, mas confiante. Um sorriso ilumina seu rosto. Os outros a olham com espanto e Maria lhe diz: não consigo entender porque o fato de ser noite a alegra. E ela examina o rosto com desconfiança e ansiedade. Marta não responde, mas retoma a mesma postura de antes. Uma criada entra com alguns tijolos que entrega a Noemi. Maria lhe diz: traga 2 lâmpadas, está escurecendo e eu quero vê-lo. A criada sai silenciosamente e logo volta com 2 lâmpadas de óleo acesas, colocando uma no armário perto de Maximino e a outra sobre uma mesa abarrotada de bandagens e pequenas ânforas, do outro lado da cama. Oh, Maria, Maria, ele está realmente menos pálido. E não parece tão exausto. Ele está se recuperando, diz Marcela. Dê a ele mais algumas gotas daquele vinho picante que Sara preparou. Fez bem a ele, sugere Maximino. Do alto do armário, Maria tira uma pequena ânfora de gargalo fino em forma de bico de pássaro e cuidadosamente despeja algumas gotas de vinho entre os lábios semicerrados de Lázaro. Continua no próximo vídeo. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.